Então vamos começar a mensagem dessa noite no culto de libertação, abrindo as Escrituras Sagradas na carta aos Hebreus, assim como nós abrimos há pouco, para fazermos a leitura antes do louvor. Vamos abrir de novo na carta aos Hebreus, no mesmo capítulo, capítulo 11, só vamos mudar o versículo agora. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, Novo Testamento, chegando já pertinho do final da Bíblia, você encontra a carta do apóstolo. Não, alguns teólogos falam que Paulo escreveu, mas há controvérsias, então eu prefiro ficar com a teologia de que esta carta não tem um autor como homem, e sim, como a palavra diz, que o Espírito Santo que revela todos, então a autoria do Espírito Santo. Carta aos Hebreus. Alguns pregadores falam que é a carta do apóstolo Paulo, mas não há um consenso na teologia, e como não há consenso, eu prefiro não dizer essas coisas. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 apenas. Estamos juntos? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma outra tradução vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Diga amém? Oremos sobre essa abertura então. Quantas vezes já pregamos com esse versículo, Mas Deus tem algo muito especial essa noite. Eu tenho certeza que você deve ter comido ontem, comeu hoje, e às vezes algum prato repetiu ali, Mas ele teve um sabor especial porque você estava com fome. Amém? Que você também tenha fome da palavra de Deus para poder se assentar à mesa e se alimentar e sair daqui totalmente saciado e nutrido espiritualmente, para estar lá fora fortalecido no poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, acabamos de fazer a ministração do versículo de introdução dessa mensagem. Peço ao meu Deus que assim como o Senhor me revelou e trouxe o discernimento, faça isso aos teus filhos ouvintes que esta noite estarão ouvindo a mensagem do teu Espírito, para que possamos todos, tanto pregador quanto ouvintes, saímos todos dessa noite, desse culto, totalmente renovados, fortalecidos e cheios da tua graça, para que possamos cumprir o nosso mandato como servos do Senhor aqui na terra enquanto vivemos. Eu peço isso através do precioso nome de teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, é a prova, e a prova das coisas que não se veem, é a convicção dos fatos que não se veem. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou pedir que meus irmãos sigam comigo lá em João, agora sim, Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, no capítulo também de número 11, coincidência de capítulos, Evangelho segundo João, no capítulo de número 11, o momento em que Jesus vai dizer algo a respeito de fé, de uma causa totalmente perdida. Amém? Causas perdidas é com o Senhor mesmo. Você tem alguma causa perdida na sua vida? Entrega, confia, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Só você confiar, Se você tiver um pinguinho de dúvida, que o inimigo está te acusando diante de Deus, Deus não vai agir. Eu preciso libertar-se dessa dúvida. A dúvida é um sentimento que o inimigo traz no coração do ser humano, substituindo a fé, que é a certeza e a convicção. Então nós temos que, no nome de Jesus, nos libertar. Por isso que quando você fala assim, quem vai pegar uma campanha, a gente vê pessoas que ainda não levantam a mão, não pegam, é que ainda não entenderam que você precisa de libertação também. E às vezes um detalhe desse é um detalhe que falta para você receber a tua vitória, se livrar dessa dúvida que está no seu coração. Porque isso é uma coisa que não é culpa sua, isso é a raiz humana, não que Deus criou, a contaminada, ainda a velha criatura que insiste com sentimentos humanos, tentar entender como Deus vai fazer a obra, sendo que a mente humana não pode alcançar as coisas maravilhosas de Deus. Então resta-nos apenas ter fé, confiança, certeza e convicções. Só que isso não adianta o homem também, vou ter fé a partir de hoje. Não, isso não é assim. A fé é uma luta, você tem que lutar muito para ter ela. É uma conquista sua através do ouvir com disposição, com alegria, com temor a palavra de Deus, mesmo ante a adversidade.
Porque é no meio da adversidade que o inimigo trabalha para que você não busque a fé verdadeira. Aí que você tem que se entregar e mostrar a glória de Deus sobre a tua vida. Isso porque o nosso Deus é espírito, não é ser humano, não é uma coisa palpável. Ele não vai trazer coisas palpáveis para você ver. Se você vê, isso não é fé. A fé é aquilo que você não vê, mas tem a certeza e a convicção que vai acontecer, porque você entregou nas mãos de um Deus todo-poderoso, um Deus vivo. Amém, Deus? Não é um Deus que depende das suas mãos para carregá-lo, e nem precisa ficar sendo limpado quando pega pó, né? Porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Todas as demais coisas são criadas por Ele. Então esse Deus não precisa do homem, o homem precisa dele. Amém, igreja? Então vamos continuar nessa convicção. Então o Evangelho de João, no capítulo 11, vai estar acontecendo algo que não tem como. A mente humana não, jamais, até Jesus teve compaixão dessa figura. Marta, irmã de Lázaro, um amigo seu já morto há 4 dias, né? Quando naquele momento Jesus então fala, retira a pedra do sepulcro, retira a pedra. Ela vai e fala, Senhor, não faça isso, Senhora. Vou dar um conselho para o Senhor. Sem querer, muitos de nós damos conselhos para Deus. Nossa oração é a seguinte: Senhor, olha, se o Senhor puder fazer tal coisa, o Senhor faça. Mas olha, Senhor, vou dar uma dica para o Senhor. Tal coisa é difícil, aquele irmãozinho é difícil, aquela minha família é difícil. Aquele negócio, você conversa com Deus como se Ele não conhecesse todas as coisas. Muitas pessoas fazem orações assim. Então essa oração é a oração de Marta. É a conversa de Marta com Deus. Marta foi conversar com Deus, ó Senhor, não faça isso, eu vou dar um conselho para o Senhor, vai cheirar mal, porque fazem 4 dias que ele morreu. Aí que Jesus fala a famosa frase no versículo 40, diga amém? Amém. Disse-lhe então Jesus, não te hei dito, ou seja, não te falei, que se creres verás a glória de Deus? Amém? Essa famosa frase de quem tem uma dúvida no coração. E Jesus está recordando essa pessoa de que ele falou algo para essa pessoa já. Eu já tinha te dito. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Então, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele sabe que você está envolvido a um manto, a uma carne pecadora e sujeita a essas setas malignas aí, ó. Que a dúvida é uma seta do inimigo. Lembra que o Senhor Jesus fala em sua palavra, não permita que a dúvida suba ao teu coração. Meu Deus, quando Ele pede para você buscar o socorro, Ele fala para você olhar para o alto. É lá de lá que vem o teu socorro. Amém ou não amém? É para você olhar para o alto. Quando Ele fala que não deixe que as dúvidas subam ao teu coração, então é algo que está vindo de baixo, não de cima. Então você deve se precaver contra esse mal que vem de baixo. Tem que estar debaixo dos teus pés. Quando ninguém começa a falar, manda ele se calar. Cala-te. Você ouve aquela voz que te aconselha coisa errada, fala, cala-te, para trás de mim, Satanás. Eu te repreendo pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Se alguém fala alguma coisa que é contrariando a palavra de Deus sobre a tua vida, uma promessa, você pode ter autoridade de repreender. Falar, eu repreendo essa palavra no nome de Jesus. Eu anulo ela. Isso causa uma confusão, mas não se preocupa não. Eu já fiz com a minha mãe quando ela era viva. Então não se preocupa não. Minha mãe um dia falou uma frase, eu falei, eu rejeito essa palavra pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus Cristo. Ela começou, olha só, você está dizendo que eu tenho demônio? Eu falei, não estou dizendo que a senhora tem. Estou dizendo que a senhora está dando muito lado para o inimigo. Por isso que eu estou dizendo, eu estou repreendendo esse mal em nome de Jesus. Ela chorava, fazia um choro lá, que o Senhor falava no meu coração, não se impressione. Isso é o inimigo tentando te seduzir a você pedir perdão para ela. Não peça que você não falou para ela. Você lutou contra os principados que estavam agindo na mente dela. E assim temos muitas pessoas que vêm falar frases para a gente, tipo, isso não dá, isso é impossível, você não vai conseguir. Você tem autoridade de falar, registrar a tua fé. Fala, não. Eu anulo essa palavra no nome de Jesus, eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus, porque o Deus que eu conheço é um Deus vivo e Ele vai fazer. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar no nome de Jesus. Amém? Isso aí no mundo espiritual tem um valor enorme. No plano físico é um motivo que a pessoa não tem o entendimento que você tem, é motivo às vezes de certas contendas. A pessoa te acha arrogante, acha você soberbo nessa hora, mas não, você está sendo um filho de Deus que confia no seu Pai. Só isso. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, continue nessa fé, que Deus se agrada dessa fé. Essa é a fé que agrada a Deus. A dúvida só agrada ao diabo. Então, não permita que ela suba até o teu coração. E assim, gentilmente, Jesus fala para essa mulher, para Marta, que fala, Jesus, não tira a pedra não, porque já faz 4 dias que morreu meu irmão. O senhor sabe que vai cheirar mal, vai ficar muito ruim essa situação, vai ficar constrangedora. Jesus falou, mulher, eu já te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Então tem um momento de você falar com Deus e pedir. Tem a hora de se calar e deixar Ele agir. Quando Ele fala que vai agir, se cale. Não fale nada, porque a sua fala pode atrapalhar
a bênção de Deus. Tem pessoas que Deus me revela aqui agora no altar, aqui, ó, que o pastor está sendo usado pelo Espírito Santo, prega a mensagem que vai te dar a vitória. E aí, você vir aqui pedir oração ou vir falar alguma coisa, a sua palavra anula a tua vitória. Porque você fala algo que entristeceu o coração de Deus e que impediu a tua fé de ser ativa e verdadeira. Então nós temos que vigiar, amados, até no que falamos. Se Deus te revela algo e lança uma palavra de vitória, toma posse dela. Não precisa fazer mais nada, só toma posse. Quer vir aqui falar com o pastor? Pastor, eu quero orar com o Senhor em agradecimento, porque hoje a palavra veio ao meu favor e eu tomei posse em nome de Jesus. Amém? Então faça isso. Deus vai começar a dar ordem diferente na tua vida. E as coisas vão começar a andar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então tem certas horas que nós temos que lembrar que nós temos 2 ouvidos e uma só boca. É muito bom ouvir, falar só o necessário, porque aqui é um documento, e o que você faz aqui, ó, é legalizado no mundo espiritual. Amém, igreja? Então vamos tomar posse dessa revelação em nome de Jesus. Então vamos ver algum efeito, o efeito que dá na vida daqueles que creem em Deus, porque ele falou para ela, ó, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então ela se recuperou e falou amém. Ele tinha que fazer aquela obra ali, né? Então ela acabou vendo a glória de Deus, mesmo na dúvida. Mas Deus não vai permitir que você com dúvida veja a glória dele. Você tem que repreender, anular e paralisar essa dúvida. Mas vamos ver aqueles que agiram de forma diferente de Marta, que realmente tomaram posse das promessas de Deus. Existem várias passagens que nos dar aqui entendimento sobre o momento o que é o exercer a fé, tomando posse de quando Deus fala. Vamos lá, por exemplo, voltar em Hebreus, já na nova aliança, quando Deus lembra, traz à nossa memória alguns fatos ocorridos com os patriarcas da fé. Vamos lá em nome de Jesus Cristo, voltando ao capítulo 11 da carta aos Hebreus, e vamos ao versículo 7 ao 11, a princípio, depois vamos ler o 17 e o 24 e o 27. Primeiro, capítulo 11, versículo 7 ao 11 junto. Amém? Estamos juntos? Capítulos 11 de Hebreus, versículo 7 a seguir até o versículo 11. Vamos ler juntos então. Pela fé, aqui são então efeitos na vida daqueles que creram na promessa de Deus e não duvidaram. Amém? Vamos lá. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Ou você acha que a palavra está chegando a você de que forma? Divinamente. Isso aqui é um ato divino. Se você souber a história de uma igreja, como ela é fundada, quem é ungido, quem está falando, você vai saber que é um ato divino, que é impossível isso acontecer pelas mãos dos homens. Então, através de um ato divino, Deus está falando com você aqui também, amém? E Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, ou seja, respeitou, e para a salvação da sua família, preparou a arca, ou seja, obedeceu a Deus. Deus deu uma ordem para ele a montar uma arca, né? Que é um baita de um naviozão lá, né? Que caberia um casal de cada espécie na terra, que ele mesmo se incumbiria, de enviar esses animais lá para Noé guardá-los. Então, de fazer isso no meio de um povo, como aquela época, num lugar que nunca havia chovido, você construir uma arca, um barco enorme, um naviozão daquele tipo lá, é porque realmente aquele homem teve fé. E ele não fez isso e aconteceu, vou construir agora. Não, ele passou por humilhação, ele viveu sob escárnio, né? Porque o povo não via nenhuma condição de chover. Tinha gente que nunca tinha visto um pingo de chuva sequer, que estava vivo ali naquela geração, nunca tinha visto chover naquele lugar. Era um lugar deserto que não havia possibilidade nenhuma de chuva. Então, muitos deles nem conheciam a chuva. O que acontecia? Eles zombaram, escarneceram, como muitos escarnecem e zombam da sua fé. Mas ele permaneceu firme, ele temeu, ele respeitou, para um propósito. Qual era o propósito? Para a salvação da sua família, amém? Hoje você tem o propósito de ter a fé, não tem, amados? Qual é o propósito? Ser salvo, você e sua casa, amém? Então, Noé também, ele respeitou a palavra de Deus, que foi revelada a ele de forma divina, e a palavra que nós lemos aqui, e os cultos são de forma divina, nada acontece, porque não dá para chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo, amém? Então, de forma divina, Deus revelou a ele, e ele teve temor, ele teve respeito para a salvação da sua família, e preparou a arca, pela qual, ou seja, através dela, condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo número 8, vai dizer de um outro patriarca, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha aí que bênção, né?
E pela fé, versículo 9, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava, versículo 10, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você também está aguardando uma nova cidade? Uma nova Jerusalém? Ela é prometida por Deus, né? João viu ela. Então assim também, nós estamos vivendo, vivenciando como cristãos, passando por situações não semelhantes, mas não iguais, mas semelhantes, lutas também, por muitas provações, por tribulações, porque nós aguardamos a promessa de Deus, esperamos uma cidade nova, uma nova terra, onde habita a justiça de Deus, amém? Porque Ele está preparando. Jesus mesmo disse: eu vou preparar-vos lugar, mas volto para levá-los para onde eu estiver, estejais vós também, amém? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós também estamos nessa fé aí, né? Esperando uma cidade nova, a qual João viu, e nós tomamos posse pela fé. Versículo 11: pela fé também a mesma Sara, ou seja, a mulher de Abraão, né? Aqui no caso ainda era Sara, era Sarai, quando ainda recebeu a palavra, né? Também a mesma Sara, mulher de Abraão, recebeu a virtude de conceber, ou seja, recebeu a graça de dar a luz, deu a luz já fora de idade, com 90 anos, meu Deus do céu, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Diga glórias a Deus. Você crê que o seu Deus é fiel e verdadeiro? Então, se Ele prometeu, amados, fica na fé, fica na expectativa, na esperança, no tempo dele, que Ele vai cumprir a promessa dele. Só você não pode cair na cilada, na astúcia do inimigo, que é colocar em você uma dúvida. A dúvida anula tudo aquilo que Deus está trabalhando. Às vezes a bênção está prontinha já para ser entregue, o anjo está descendo com a providência, o inimigo fica apavorado que ele pode ver o mundo espiritual, nós não podemos. Ele vai trabalhar para que você murmure, para que você fale, para que você tropece, e aí é o momento que tudo vai ser. Aí Deus fala: a seta da dúvida pegou minha filha, pegou meu filho. Recolha tudo, porque no meu plano de justiça eu não posso conceder uma bênção para quem está agradando ao diabo. Misericórdia, né, amados? Então vamos tomar cuidado com isso, em nome de Jesus. Versículo 24: pela fé, Moisés, já sendo grande, ou seja, famoso, né, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Olha aí. Então aqui Moisés, para quem não sabe, ele era príncipe no Egito, né? Ele tinha um cargo já, era nobre, né? Embora filho de hebreu, mas foi criado pela filha do faraó. Isso é conhecimento de todos. Então aqui é dito claramente que ele não aceitou, mesmo já sendo famoso, grande, um príncipe, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Versículo 25, deixa eu ver até onde eu vou, pai, até o 27, então é do 24 ao 27 agora. E escolhendo ser maltratado, ele optou em ser maltratado junto com o seu povo, com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha aí. Então o diabo vai sugerir a você mesmo: você está andando atrás de igreja, está andando atrás de palavra, olha o que você está perdendo, olha as coisas gostosas, maravilhosas, deliciosas que você está perdendo para a tua carne. Isso tudo vai passar, amados. É só você ver que todo dia alguém está sendo sepultado, a toda hora, a todo momento, nesse instante tem alguém sendo velado, e ninguém sabe quem é o próximo, ninguém sabe. Então o que eu quero dizer com isso? Você vai trocar a tua eternidade por momentos de prazer da tua carne? Moisés foi sábio. Moisés, ele optou em sofrer por um período pequeno, que é o tempo da vida dele terrena, não importava quanto tempo, mas ele sabia que se ele se resistisse, na eternidade ele teria o repouso eterno. Amém? Versículo 26: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Ou seja, ele aqui no caso aqui, ele sabia que a herança dele viria de Deus, era espiritual, do que tesouros no Egito. Olha aí, então ele optou em abrir mão das coisas carnais para tomar posse das coisas espirituais, porque ele tinha em vista a recompensa. Isso é pela fé ele já via. Então é isso que Deus quer fazer você chegar, a você ter o entendimento de chegar a ver pelos olhos da fé a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Todos estão compreendendo? Amém. Todos esses citados aqui, amados, Abraão, Moisés, enfim, esses citados aqui, Noé, todos eles morreram sem ver a sua promessa cumprida. Mas eles não precisavam ver, porque eles estavam aguardando uma nova herança, uma cidade nova.
Vamos ver aqui em nome de Jesus, no versículo de número 13 e 14, que isso é registrado aqui, ó. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, ou seja, só estão de passagem aqui na terra, e peregrinos na terra. Amém? A carta do apóstolo Pedro vai dizer isso: vós sois apenas forasteiros, sois peregrinos na terra. Então o tempo que estamos aqui é para a glória de Deus, é para nós podermos mostrar as virtudes de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então eles sabiam disso, eles sabiam que estavam aqui de passagem, porque o mesmo Espírito que revela a Pedro para escrever que nós somos forasteiros, peregrinos aqui na terra, só estamos de passagem, também testificava no coração de Noé, de Abraão, de Moisés, que só era uma passagem. Todo o sofrimento do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, enfim, tudo estando em Espírito, você tem mais facilidade de aceitar a sua luta. Amém, igreja? Porque você sabe que a luta ela é passageira e que ela tem uma vitória certa. A vitória é garantida. Como de hoje mandaram uma mensagem, eu achei tremendo. Seguir Jesus Cristo é mais ou menos assim, não é fácil, é difícil, é um caminho difícil, mas é o único caminho que garante a vitória. Amém, igreja? Mandaram essa mensagem, eu achei muito interessante aquela frase, e Deus já tinha me revelado a palavra, e ela veio em encontro da fé, né? No nome de Jesus. Então é importante nós entendermos isso, amados, que esses homens morreram sem terem visto, como homens. Mas por quê? Porque aguardavam uma nova cidade, aguardavam a eternidade. Eu não sei quantos aqui creem na eternidade. Você crê? Amém. Glórias a Deus. Então tome posse dela, porque na verdade é isso que Deus quer que você entenda. As promessas de Deus, muitas delas se cumprirão na terra, na sua vida, mas a promessa maior de Deus na sua vida é a eternidade. Amém? E é ela que você deve dar valor. Tanto é que nós temos aqui, falamos no domingo sobre isso, não vou voltar a falar, mas eu fiquei muito honrado, me senti honrado de ter uma missionária dessa na igreja, uma mulher que perde seu filho único e que vem no mesmo dia do sepultamento, vem para a igreja para cultuar o Senhor e para cear com os irmãos, dizendo que estou tranquilo, meu filho está salvo, está em Deus. Isso é fé, amados, isso é certeza, é convicção. Essa hora Deus, só lá do trono, eu até vejo como ele se enche de orgulho e fala: olha aí, esta é minha filha amada, esta é a fé que eu desejo ver em todos os meus filhos. Amém, igreja? Então é isso que nós estamos pregando hoje, é a fé, a convicção, a certeza, né, daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer em nome de Jesus. Vou pedir que você vá comigo lá, por favor, na carta não, vá lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias. Por que eu peço que você vá lá comigo? Porque nós devemos entender os mistérios de Deus, e nem tudo nós vamos compreender aqui na terra. Muitas coisas vão ficar ocultas, só vão ser reveladas naquele dia. Amém, igreja? Mas, mesmo assim, nós devemos aceitar e dar graças em tudo. Amém? Profeta Jeremias, no capítulo 29. Por que eu devo aceitar tudo? Por quê? Primeiro, você crê que a sua vida está no governo de Deus? Amém. Quando você aceitou Ele como seu Salvador, você não disse: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, não é isso? Amém. Então você não é mais que vive, você vive, Ele vive em você. Ele está governando a sua vida. Amém ou amém? Né? Por que Estevão morreu apedrejado louvando a Deus? Por quê? Porque ele viu os céus abertos. Amém? Então, quando você estiver passando pela carne, louve a Deus, porque Deus tem um propósito até no seu sofrimento. Amém? E por quê? Por que eu devo aceitar e em tudo dar graça? Porque eu entreguei minha vida ao Senhor, e é Ele que sabe o que é melhor para mim. Capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, e aí sim, o versículo número 11, quando Ele mesmo manda dizer ao seu povo: você é povo de Deus? Então Ele vai dizer isso a nós, nesse momento, ó, porque Ele está dizendo: eu pensei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são sempre pensamentos de paz e nunca de mal, isso para vos dar o fim que desejais, que esperais. Diga amém. Glórias a Deus por isso. Então, por que eu devo tudo dar graça? Porque eu devo me conformar, não sei se é a palavra certa, mas compreender certos momentos da minha vida, dando graças a Deus, porque eu entreguei minha vida a Ele, e é Ele que sabe o que é melhor para mim. Ele que sabe, para dar o fim que eu desejo. E qual que é o maior desejo da minha alma e da sua alma cristã? Salvação. Então é eu que sei o que vou fazer para te salvar, diz o Senhor. Amém? Eu que sei. Então os caminhos que eu tomar, você apenas me louve e dá graças, porque eu estou no governo da tua vida para salvar a sua alma. Diga amém? É o que o Senhor está mandando dizer. E aí o apóstolo Paulo vem nos confirmar isso, um texto muito conhecido,
primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou simplesmente na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e lá no versículo 18, quando o apóstolo Paulo diz claramente, em tudo, diga em tudo. Enquanto você vai folheando a Bíblia, ele vai falando, em tudo. Eu acho que a pessoa do teu lado compreendeu que esse tudo não é quase tudo. Você não usou a palavra quase, né? Você disse em tudo, né? Em tudo, dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a sua vida, para convosco. Diga amém? Então, tá bom. Você não entregou a tua vida ao Senhor? E a vontade dele é que você dê graça em tudo, porque você sabe que ele está no governo da tua vida. Você sabe que ele tem o melhor para você. Em tudo, dá graça, dá graça. Mesmo diante das adversidades, está passando por prova, louve a Deus. Amém? Está passando por dificuldade, louve a Deus. Amém, igreja? Isso é fé, amados. É ter certeza, é ter convicção de quem é o seu Deus, o que Ele é capaz de fazer. Amém, igreja? E pode ter certeza que Ele é capaz de fazer infinitamente, muito além do que você imagina, sonha ou pensa. Pode ter certeza disso, amados. Só que Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle, para salvar a tua alma. Amém? Então vamos lá, em Marcos, por favor, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 9. Eu já li para os irmãos? Não li não, né? Então vou ler de novo. Se eu não li, eu vou ler. Eu acho que eu li sozinho aqui então. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Eu acho que eu falei e não li, né? Perdão, meu amasso. Está escrito claramente, ó, em tudo dá graça, cara. Em tudo é graça, porque esta, eu acho que eu li sim, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, em tudo dá graça. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Agora, indo lá em Marcos, você vai ver uma passagem em que alguém, Jesus está falando com ele. Jesus está falando com você, igreja? A palavra está sendo lida, é Jesus falando conosco. Jesus está falando para um homem e ele vai dizer para o Senhor o seguinte: olha, se o Senhor pode alguma coisa, então o Senhor faça. Aí Jesus vai dizer para ele, se pode, né? Aquela passagem do pai que vai pedir, já estava causando uma confusão lá, quando Jesus chegou com alguns discípulos e viu que o local estava tumultuado. Era um pai que estava desesperado, pedindo para os outros discípulos que ali estavam, que curasse o filho dele. O filho que estava totalmente possuído de um espírito que jogava ele, riava os dentes, espumava pela boca, o espírito debatia, caía no fogo, caía na água, o pai tinha que socorrer ali. Era um espírito imundo. Ele falava: olha, eu trouxe meu filho para os seus discípulos curarem, eles curaram eles. Aí Jesus vai falar com ele. Desde quando acontece isso? Desde quando ele era criança, assim, né? Aí Jesus começa a olhar bem nos olhos dele, começa a falar com ele. Ele vai entender que o problema não está na criança. Muitas vezes você culpa alguma coisa sobre um problema que na verdade está em você, não na pessoa. A pessoa é o efeito e não a causa. A situação, a causa às vezes é você mesmo. Então nós temos que entender isso. Esse pai entendeu isso, que a causa do filho dele estar daquele jeito era ele. O filho dele era apenas uma vítima do que ele mesmo plantou. Então o que acontece nessa passagem no versículo 23? Observa lá no versículo 22 que ele está contando para Jesus: olha, às vezes esse espírito tem lançado ele no fogo, na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí a hora que Jesus vai dizer para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Amém? Então não é comigo o negócio. Então quando você vir pedir uma oração, não acha que o homem que vai fazer a oração vai resolver o teu problema, é a tua fé que vai resolver o problema. Jesus está dizendo para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? O Deus que eu sigo, ele tem poder de te curar, de te libertar, de te restaurar, de te prosperar. Agora vai depender de você. Jesus mesmo disse isso: olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, igreja? Se há uma sombra de dúvida aí, se você está lutando contra essa dúvida, glórias a Deus, que bênção, lute contra ela mesmo. Mas pode ter certeza, você se conhece tanto quanto Deus te conhece, porque você é você. Você conhece tua alma, conhece teu espírito, conhece tua carne. Então você sabe que muitas vezes você tem abaixado a guarda e o inimigo tem lançado o cetro de dúvida na tua mente. Então aí que vem a luta entre você e o teu próprio eu, né? Aceitar a palavra de Deus e deixar o teu eu de lado, porque não é você mais que vive, é Cristo que vive em você. Amém ou não amém? E é isso que está acontecendo nessa geração de hoje, amados. Esse século 21 está acontecendo, já aconteceu em outras gerações, gerações religiosas. Esse homem era um religioso, esse homem era um homem do povo de Deus. E ele está diante de Deus ali,
Jesus já estava afamado, já, sua fama já tinha percorrido todo Israel, e já sabiam que ali havia um Messias. Então ele vai dizer assim: tu podes alguma coisa. Então esse homem é um religioso, está diante de Deus e está falando se Deus pode alguma coisa. E muitos estão assim nas igrejas. Eu estou lá, mas não estou vendo se eu vivo lá mesmo, se Deus vai agir na minha vida lá, se aquela igreja vai ser. Que igreja, mas que homem, que igreja? Você está idolatrando placa, idolatrando homens? É Deus que faz a obra na tua vida. A igreja é apenas um lugar que Deus permite que você esteja para a glória dele, para você praticar, aprender a praticar o que ele te ensina aqui dentro, amando os seus irmãos, perdoando os seus irmãos, tolerando os seus irmãos, suportando os erros dos seus irmãos. Amém, igreja? Coisa que poucos têm essa condição de fazer. Se você não consegue perdoar quem você está com a mesma fé que você tem, seguindo o mesmo caminho, como é que você vai perdoar um ímpio lá fora? Como é que você vai perdoar um mundo que está precisando mais do que você imagina de Deus? E é você que é um dos responsáveis nesse mundo inteiro para levar a mensagem do cristianismo, se não for por palavras, através de atitudes. Amém, igreja? Então a igreja, ela é apenas um lugar que Deus reúne os seus filhos para ensinar todos, uma coletividade, e a obra tomar uma expansão na qual deve tomar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus Cristo, vamos entender esse mistério, amados. É muito importante. Você está num culto de libertação, e isso está ocorrendo nesse povo dos últimos tempos. Isso já aconteceu em várias gerações, mas nós estamos vivendo no século XXI uma geração muito religiosa. Quantos aqui já perceberam, não sei se vocês já perceberam, que governos corrompidos manipulam facilmente o seu povo e fazem questão de ter o povo, o qual eles são governantes, na ignorância? Você já percebeu isso já? Pode observar, os países que são corrompidos, que os governos são ditadores, ou então uma falsa de democracia, onde o direito é só deles, né? O nosso é barrado por situações que nos fogem às condições de agirmos, né? Não vamos entrar em política aqui, mas estou falando de povo dominado, de um povo facilmente manipulado. Os governos corrompidos por maldita corrupção, que é um espírito imundo isso, e esse é o tema que nós estamos vivenciando nesses meses, nesses dias aqui no Brasil, com essa maldita corrupção, né? Estamos lutando contra esse mal há muitos anos aqui na igreja. Deus tem levantado os seus servos para combater esse mal, mas pode observar, amados, que esses governos corruptos, eles têm o desejo de manter o povo na ignorância. Quanto mais ignorante for o povo, ignorante que eu falo no sentido de falta de conhecimento, quanto mais ignorante for o povo, melhor, mais facilmente manipulado eles serão. É isso que é o desejo do diabo também. Trazer isso para a visão espiritual, o maior desejo dele é manter o povo na ignorância da palavra. Você acha que o inimigo está preocupado com religião? Muito pelo contrário, a religião para ele é uma maravilha. Quanto mais ele tiver religião, para ele é melhor. Se ele puder usar as religiões, ele usa em muitas religiões, e muito. Tanto é que foi a religião que crucificou o Filho de Deus, né? A religião predominante no meio do povo de Deus lá. Então entenda isso. Então o inimigo não faz questão que você fique religioso. Há um favor você faz para ele, aliás, porque quanto mais escândalos houverem no meio do povo de Deus, é melhor para ele. E quanto mais religioso estiver alguém que se diz cristão, for religioso, melhor para ele, é muito mais fácil ele trabalhar. E as pessoas que vêm para a igreja ficam preocupadas em ir embora, preocupadas em conversar, preocupadas em outras coisas, a não ser entender, ter discernimento da palavra de Deus. Essas pessoas são religiosas, são alvos muito fáceis de ser alcançados pelo inimigo. Então é isso que nós estamos tentando pregar contra essa noite, e o Espírito Santo está tentando nos convencer disso aí. Nós vamos ver alguma coisa aqui daqui a pouco, uma situação que ocorreu no Velho Testamento. Mas eu quero que você entenda que esse é o plano do inimigo, amado, nos tornar alienados. Sabe o que a palavra alienação significa? Deus me colocou essa palavra no coração hoje, falou assim: o meu povo está se tornando alienado, ou que o religioso é um alienado. Aí eu falei: eu sei o que significa a palavra, mas só quer que eu veja. Ele mandou ver o que significa alienação. Eu fui atrás no dicionário. Alienação refere-se à diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar e agir por si mesmos. Olha só, então a pessoa alienada, ela perde a capacidade de pensar e agir por sua própria conta. Ela é alienada a agir pela vontade de outros. Amém, igreja? Estão robotizados, na verdade. E uma pessoa alienada pode até parecer que está agindo em alguma causa, mas a sua ação é
meramente mecânica, ou seja, ela é programada, não tem efeito nenhum no plano espiritual, muito menos na vida. Pode ver que muitos que se dizem religiosos estão sofrendo, estão passando por situações horríveis. Tem pessoas que você via que eram, nossa, aquela pessoa era uma bênção na igreja tal, na religião tal, na igreja, e olha o que aconteceu com ela. Por quê? Porque ela está ali robotizada, ela está alienada, ela não age, não pensa mais por si mesma, ela age através de um instinto de se defender atrás de uma máscara religiosa, para continuar exercendo o que a carne deseja. Isso é religiosidade, amados. Então, amados, o Senhor falava no meu coração, essas pessoas religiosas, elas podem até parecer para os demais que estão agindo em alguma causa, mas essa causa não vai ter efeito nenhuma, nem no mundo espiritual não tem, nem no meio do ser humano. Por isso que você vê muitos religiosos da forma que estão aí, ó. Vou pedir que você vá comigo lá em Isaías, no capítulo 29, também, porque Deus revela ao profeta que havia um povo alienado naquela época, religioso. E olha o que ele fala para o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Capítulo 29, versículo 13. Todos encontraram? Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois eis que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios até me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. Vou ler uma outra tradução para você entender o que Deus quer que você entenda. Este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração deles está muito longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens que maquinalmente, olha, essa é a palavra diferente que está aqui nessa tradução, que maquinalmente aprendeu. Eis aí a prova de que o inimigo não se importa que você frequente uma religião, que você tenha uma religião. Ele até as usa. Misericórdia. Porque é mecânico o negócio faz, mas é uma hipocrisia. Muitas vezes repete palavras, mas não sabe, não está sentindo nada do que está falando. Isso é religiosidade. Nós vamos a um fato ocorrido no Velho Testamento que mostra quão miserável é o estado de um povo alienado, um povo religioso. Vamos em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, no capítulo 22. Porque nós vamos lá, vamos a um fato exatamente do povo de Deus que estava totalmente alienado. Você vai estudar essa passagem depois, você vai meditar nela, você vai ver que eles faziam tudo certinho, tudo roboticamente. Nem roubavam, olha só, nem roubavam. Havia uma confiança grande até nos guardas que recebiam as doações na porta do templo. Tanto é que não precisava se preocupar, não havia nenhum motivo, que eles eram estritamente mecânicos, eles eram robóticos, religiosos. Mas olha o que acontecia. Capítulo de número 22, do 2 Reis, versículo 3 a seguir. Aleluia, Jesus. Sucedeu, pois, que no ano 18º, quantos anos do reinado de Josias? 18 anos, 18º ano, já estava esse rei há quantos anos? 18 anos, né? Sucedeu, pois, que no ano 18º, 18 anos do reinado de Josias, que é um rei que você vai ver no versículo de número 2, que ele fazia o que era reto, o que era certo. Deus é tão maravilhoso para honrar, amados, eu não estou lendo, não estou falando para os irmãos. Deus é tão maravilhoso para honrar a promessa que fez a Davi. Ele conservava sempre, de uma maneira sobrenatural, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta maldade, iniquidade, de impiedade, ele conservava sempre alguém com uma mente sã, com a alma e o Espírito Santo. É o que acontece na casa de vocês. Às vezes você está no meio de uma família que só misericórdia de Deus. Você olha e fala assim: meu Deus, sozinho nessa família, só tem eu que creio no Senhor. Você vai para uma festa daquela família, você sai de lá arrepiado, fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Glorifique a Deus, porque você é a geração escolhida, você é a raça escolhida para estar no meio deles, para mostrar a diferença. Amém, igreja? As suas orações é a que vai sustentar aquele povo no caminho da salvação, sem eles saberem. Assim como Noé creu e foi salvo a sua família, você crê no Senhor Jesus, que vai ser salvo você e a tua casa. Mas então por que eu não estou curtindo o mundo e alguém está orando por mim?
Bom, sinceramente, não vou nem responder essa pergunta, tá bom? Porque você deve se sentir privilegiado, porque é horrível cair na mão de Deus vivo. E pode ser dizer que uma mãe que está aqui orando pelos seus filhos, talvez ela não vai conseguir, nem os patriarcas, vai passar essa vida, ela não vai ver a salvação dos filhos aqui. Mas naquele dia, Deus vai falar para ela: vem cá, minha filha, tocou as trombetas, você vai ver teus filhos lá e falar: que bênção, como é que aconteceu isso? Agora eu vou te mostrar. Eu tive que tirar você para você ver o que eu ia fazer com eles, para eles se converterem a mim. Amém, igreja? Então não se coloque numa posição de honra, porque você se sinta uma honrada, um honrado, um privilegiado de Deus, por estar no meio de um povo que não crê em Deus, você sendo o único. Se você é um só, louve a Deus, mas através de você, Deus salvará a tua família em nome de Jesus, da sua fé. Você crê nisso? Então aqui acontecia isso. Esse homem, Josias, depois de tantos reis, meu Deus do céu, já fazia 400 anos do reinado de Davi, mas Deus estava honrando ali, ó. Sabe-se lá quanto tempo esse povo estava alienado, né? Porque você vai fazer leitura comigo agora, você vai ver que era um povo religioso, um povo alienado. Então veja o que acontecia. E por causa que ele fazia o que era reto, então sucedeu que no ano 18º do reinado dele, ele mandou chamar o escrivão. Aí vamos no versículo 3. Ele mandou chamar o escrivão de Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, versículo 4: sobe a Ilquias, que é o sumo sacerdote da casa, do templo, né? Para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Então você vê que era um povo que tinha organização ali. Você vai estudar, você vai meditar nessa palavra, vai ver que eles eram um povo religioso, que cuidava das coisas de Deus, eles tinham zelo pelas coisas de Deus, a religiosidade estava presente. Mas veja a sequência dessa passagem, versículo 5: e então que o deem, ou seja, deem esse dinheiro na mão dos que têm cargo da obra, e os que estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra, que é na casa do Senhor, para repararem as rachaduras, as fendas da casa. Diga amém? Então, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, versículo 6, né? Para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa, né? Porém, com eles não se fez conta do dinheiro, ou seja, ninguém foi levantar nada. Por quê? Porque se eles entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Olha, então era um povo religioso, dava até gosto de ver o zelo que eles tinham pelas coisas sagradas. Então eram religiosos, como nós vemos muitas religiões aí, amém? Então eles eram fiéis às coisas sagradas, olha, eles respeitavam as coisas sagradas, porque havia um rei que fazia o que era certo, ele era temente a Deus, esse rei, mas também era um religioso. Veja o que acontece. Por que se chega a essa conclusão da religiosidade? Porque, versículo 8, então disse o sumo sacerdote, aí foi dado o recado para o sumo sacerdote, né? Foi dado dinheiro para ele fazer tudo, dividir entre os pedreiros, entre todos os trabalhadores, ok? Quando então disse o sumo sacerdote, versículo 8, o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Olha que surpresa, ele está surpreso, ele achou o livro, devia estar empoeirado, né? As escrituras sagradas estavam lá. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Versículo 9: então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, dizendo: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: e o sacerdote Ilquias me deu um livro. Olha, ele falou, me deu um livro. Nem meu Deus, o escrivão não conhecia. Meu Deus, e o que esse escrivão fazia? Só escrevia os recados do rei, né? Porque a função de um escrivão era escrever as coisas, dar continuidade, era um escriba, na verdade, né? Então eu não sei o que ele fazia. O sacerdote, ele vai dizer, o sacerdote me deu um livro, e Safã então leu aquele livro diante do rei, versículo 10, né, que eu acabei de ler agora. Versículo 11: sucedeu, pois, que ouvindo a lei, o rei, as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou que a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, o filho de Safã, e a Aquibor, o filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo. Então, depois que ele ouviu todas aquelas palavras do livro, ele ficou tão escandalizado, ele rasgou a roupa em sinal de humilhação, se jogou no chão em sinal de humilhação, de vergonha perante Deus. E o versículo 13, que nós vamos até ele, diz assim: olha o que ele disse então para essas pessoas todas: ide vocês todos, e consultai ao Senhor por mim,
e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Misericórdia. Gente, nós estamos no século 21, a Bíblia está em tudo quanto é lugar, ela está acessando, você pode acessar no celular hoje a Bíblia. O que acontece, amados? Eu já fiz diversas visitas em casas, em famílias, que eu estou ali pregando, já fiz visita de durar 2 horas e 40 minutos, porque a sede da pessoa é tão grande, de no meio dessa visita a pessoa fala, mas está escrito na Bíblia isso? Está desse jeito. Então o religioso é desse jeito, amados. O religioso não conhece, se não conhece, muito menos ter entendimento, porque mesmo conhecendo, muitas vezes nos falta o entendimento. Então esse entendimento, não basta apenas ouvir a palavra para conhecê-la, basta estar em espírito para que o Espírito Santo tenha liberdade de dar a nós o discernimento da palavra. Amém, amém? Então é muito importante isso. Por isso que olha, está escrito, vamos agora no livro do profeta Oséias, por favor, Oséias. Aleluia, Jesus. Lá no livro do profeta Oséias, vai estar registrada uma passagem que diz claramente que um povo que não tem esse entendimento, que não tem esse discernimento, o que acontece com esse povo? Vai estar correndo para a sua própria perdição. Veja no capítulo 4, se não der tempo, só vai se alimentando aí, ouvindo a palavra, que eu tenho que correr com o horário aqui, ó. Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A só. O meu povo, diz as Escrituras, o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Olha aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja a parte B agora do versículo 14, que complementa muito bem essa mensagem. Pois o povo que não tem entendimento, não tem discernimento, ele está correndo para a sua própria perdição. Amém? Algumas traduções vão dizer assim: o povo que não tem entendimento será transtornado, oprimido. Amém, igreja? Então está aí, ó. É hora de pararmos com tanta religiosidade, amados, com tanta alienação, e nos tornarmos realmente cristãos, tomarmos posse do que somos. Amém, igreja? Nós somos o corpo de Cristo na terra, amados, em pleno exercício, em plenas atividades. Nós temos que estar orando, nós temos que deixar o diabo debaixo dos nossos pés. Esse país tem que sair das mãos de Satanás, amados. Nós temos que tomar o Brasil de volta para nós. A religiosidade levou a nossa nação a esse ponto que está. O maior culpado de estarmos como estamos é o próprio povo de Deus, que se tornou religioso, alienado às coisas que agradam a carne. Então nós temos que parar com tudo isso e voltarmos a ser o motivo que nós somos escolhidos. Primeira carta do apóstolo Pedro, no finalzinho da Bíblia, por favor, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2. Entenda isso, amados. Nós estamos vivendo situações que não precisaria estar vivendo. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Muita coisa. Primeiro, vim para culto de oração. Primeiro ponto é esse. Se não pode vir, amado, ora na sua casa, mas levante a mão na hora do culto da igreja e fala assim: ao invés de ficar sentadão, sentadona, se enchendo, panturrando nas ruas do mundo, estenda as mãos para a tua igreja, estenda as mãos aos céus, e lembra que a tua igreja está orando naquela hora, lá para as 9 horas, 9 e pouquinho da noite, nós estamos orando aqui. Então você na terça-feira, cria vergonha na tua cara, diz o Espírito Santo, e para de se alimentar com as coisas do mundo, e estenda as mãos para a tua igreja, estenda as mãos para os céus, e fala: eu estou unido, eu não posso falar, mas estou junto com a minha igreja aqui em espírito, orando e intercedendo, porque eu sei que nesta hora a minha igreja está orando, o corpo de Cristo, onde Deus me colocou, está orando, eu vou interceder, meu país vai sair desse mal, eu vou estar unindo a minha fé com a deles, a minha oração com a deles. Amém ou não amém, igreja? Amém. Mulheres de oração, o que estão fazendo nas quarta-feiras, 8 da noite? Deus sabe de cada uma de vocês, diz o Espírito Santo, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo número 9, que diz o que nós somos, amados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para quê? Para anunciar as virtudes, as qualidades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga amém? Amém. Glória a Deus. Você é ou não é povo escolhido? Amém. Então, amados,
E como faremos isso, pastor? Como faremos isso? Profetizando, orando, consagrando, jejuando, lutando contra as potestades, contra os principados, nunca contra a carne, se revestindo de toda a armadura de Deus. Vá lá em Efésios, por favor, em nome de Jesus, carta aos Efésios, no capítulo número 6, que é a receita de como sair disso, então como o seu país vai sair disso, capítulo 6 da carta aos Efésios. Eu estou falando pelo Espírito Santo, amados, não estou falando de mim não, amados. Não pensa você que o pastor está bravo, não é o pastor não, amados. O pastor que é um pecador igual a você, falho igual a você, carece de fazer as mesmas coisas que estou pregando, em nome de Jesus, mas nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que acordar enquanto dá tempo, temos que buscar enquanto se pode achar o Senhor, amém? Invocá-lo enquanto está perto. Capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Diga amém? Coloque-se em pé, igreja de Jesus. Mas fique com a sua Bíblia na mão. Eu vou pedir que você vá lá no Salmo de número 103. Coloque-se em pé. O tema dessa noite, meus amados, é um tema forte. Mas se você se sente um chamado de Deus, você sabe que o teu Senhor é um general dos exércitos, é um Jeová Sabá, então você, em nome de Jesus Cristo, tome posse do que você é um soldado desse exército. Está bem? Em nome de Jesus. Sabia que os filhos dos reis, os príncipes, eles iam para as batalhas também? Não ficavam, eles não ficavam em casa, eles iam para a batalha, porque eles seriam reis na sequência da sua vida. Então eles iam para as batalhas. E Deus está dizendo a mesma coisa, está convocando os seus filhos para estar na frente da batalha, porque nós somos, no mundo espiritual, se você não sabe, príncipes. Somos aqueles que têm que estar na frente da batalha. Amém, igreja? Então Deus está convocando o seu exército. Esse é o tema dessa noite. Deus convoca seu exército. E o Salmo 103, e o versículo 20 e 21 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E agora vai ser para nós: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, ou seja, aqueles que praticam a vontade de Deus. Diga amém? Então, faça a vontade de Deus. Não só se ali, você já está convocado, você já faz parte desse exército. Então esteja na frente da batalha, em nome de Jesus, porque Deus convoca o seu exército. Diga amém? Então aplauda ao Senhor Deus. Glória ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na sua presença em nome de Jesus, porque o Senhor essa noite vem nos trazer uma unção para quebrar todo o jugo da religiosidade, toda seta maligna de alienação, que nos torna alienados desse mundo, de se viver uma vida religiosa maquinalmente, robotizada. Isso o Senhor não quer no meio do teu povo, Senhor. O Senhor nos chamou, não construiu mais um templo, não ergueu mais um servo, não guiou mais uma placa para ser mais uma sequência da religiosidade dessa terra. Nós estamos aqui com um propósito. O Senhor ergueu esse templo que está em pé aqui agora, orando pelo Senhor, para ser alienado. O Senhor chamou para ser guerreiro, para estar na frente da batalha, para a salvação própria da família e que a nação brasileira possa viver tempos de benefícios do Senhor, porque o Senhor Jesus não veio para nós vivermos essa vida aqui. Jesus veio trazer uma vida e vida abundante, e nós tomamos posse dela em nome de Jesus Cristo. Diga amém, igreja? Senhor Deus, envia uma unção sobre os teus filhos, que eles possam guardar essa palavra e possam sair daqui, Senhor, como soldados, como guerreiros, como príncipes, à frente da batalha, sabendo que a tua unção está sobre eles e o teu poder está sobre eles em nome de Jesus Cristo. Nossos lábios foram feitos para te glorificar, nossa boca foi feita para te louvar, para te bendizer, para determinar, para profetizar, determinar as mudanças que tem que haver em nosso país, em nossa família, em nossa vida. Então nós profetizamos coisas grandes e maravilhosas vindo do Senhor para a nossa nação, para a nossa vida e em todas as áreas da nossa vida, em toda a nossa família, em irmãos em Cristo. Eu sei que os irmãos
já sabem, os que são membros da igreja, mas eu vou pedir que vocês todos, em nome de Jesus, explicar rapidamente o que é essa campanha. Essa campanha é uma campanha de libertação. Essa folha não há nada de místico nela. O que nós pregamos é contra o misticismo, né? Que ninguém idolatre nada aqui. Mas essa folha, ela é uma folha comum, com umas letras, umas frases escritas nela, reveladas por Deus. Quando você pega pela fé esta folha e coloca o seu nome como fiel e escolhe a causa, se ela é particular, tem um campo para isso; se ela é para o terceiro, tem um campo para isso. Tem um espaço para detalhar aqui qual o motivo da tua campanha de libertação para a sua vida e para a vida de alguém, tá? Para uma causa sua ou para terceiros. Você vai ter um espaço para detalhar aqui, depois uma agenda para acompanhar aqui, semana por semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então, não se esqueça que essa é uma folha para cada causa. Se você tem 3 causas, pegue 3 folhas, justamente por causa dessa revelação, dessa campanha aqui, ó, da semana. Você tem que responder aqui, ó, já vim para a igreja na semana, já preenchido com o calendário da semana e respondendo a pergunta que está aqui. Se você que já recebeu, você vai dizer: confio no Senhor. Não, se você ainda não recebeu, fala: confio no Senhor, estou em oração. Se já recebeu, diz: já recebi minha vitória, agora estou em agradecimento. Ou seja, recebeu na primeira semana, vai cumprir 6 em agradecimento. Não recebeu nas 7 semanas, entrega depois, quando terminar a 7ª semana, já glorificando a Deus e tomando posse, porque aí é no tempo de Deus, amém? Mas toma posse dela e Deus fará, porque Ele é Deus, amém? Então essa é a campanha da libertação. Esta folha vai chegar até você agora, aí se você erguer suas mãos e pedir uma folha para você fazer uma campanha de 7 semanas, que são 7 sextas-feiras aqui na igreja, em nome de Jesus. Então ergue as suas mãos, que aqui na internet já explicamos como é que é feita essa campanha. Se você quiser uma folha dessa, envie uma mensagem no e-mail que está passando agora aí no vídeo, tá? Esse e-mail é pessoal, é particular, e eu vou fazer questão de enviar a você uma resposta sobre o tema da campanha, né? No caso, você querendo uma folha dessa, eu vou enviar um anexo, uma folha, para que você imprima. Você salva no seu computador e imprima quantas folhas você quiser, tá bom? No nome de Jesus. Então entre em contato comigo, que eu vou dar maior esclarecimento sobre essa campanha, no nome de Jesus, amém? Os irmãos que aqui na igreja ergueram as suas mãos estão recebendo gratuitamente. Você também na internet vai receber gratuitamente essa folha, tá bom? É uma folha que vai exercer a tua fé. É pela fé que Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Então aqui os irmãos que estão pegando a folha, eu vou pedir que rapidamente se coloquem em pé, que o tempo não permite mais. Estamos a 5 minutos do final do culto. Vou pedir que você se coloque em pé. Você que está iniciando uma campanha nesta noite, não quebre a sua corrente de oração. Traga a sua folha preenchida no próximo culto, já como segunda semana. Então você vai ter mais 6 semanas só pela frente, se você toma posse da palavra de hoje, entendeu? Já preenche em casa hoje, com a data de hoje, como o primeiro culto já. Aí semana que vem já é o segundo, até completar a 7ª semana. Mas não quebra essa corrente. Quebrou, foi por necessidade, motivo de força maior, não foi por negligência sua, você não quebrou na verdade. Então você vem e continua. Mas se você quebrou, porque deu uma dorzinha de cabeça e não fui, porque não sei o que, é uma negligência, ninguém melhor do que você para saber que foi negligente. Então você quebrou a corrente, deve pegar uma outra folha e começar de novo, em nome de Jesus, tá bom? É assim que se procede. E você na internet também, você abre semanalmente aonde você encontrou esse culto, quer seja no canal do YouTube, Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou no Blogspot, Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, no Google. Você encontrou a gente lá, você vai encontrar o nosso blog, vai encontrar a história da igreja, vai encontrar as mensagens. Semanalmente elas são colocadas ali, produzidas, para que você possa fazer a sua campanha em nome de Jesus, amém? Então você que pegou a campanha agora, enquanto o pastor fala no microfone aqui, vai falando com Deus, já vai falando com Ele por que você pegou essa campanha, embora Ele saiba, mas lembre-se que Ele registra aqui, ó, tudo deve ser apresentado em forma de súplicas, orações. Então apresente diante de Deus agora a sua causa, em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, quer sejam aqui fisicamente presentes nessa noite, nesse culto, como também os que estão na internet iniciando hoje a campanha de libertação. Estão em sua presença, todos eles, nesse exato momento, apresentando quais são os motivos da campanha, ou das campanhas. Eles registram isso com orações, como está na tua palavra, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e seja um documento oficial entregue no plano espiritual, porque eles confiam no Senhor. E no nome de Jesus, ensiná-los a fazer a oração coletiva, para que fique legalizado o início dessa campanha, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Deu tempo de você falar com Deus? Se não deu, você vai falar em casa depois, ao preencher a campanha. Você na internet faça a mesma coisa depois que sair desse culto. E em nome de Jesus, continue orando e recebendo a tua vitória em nome de Jesus. Faça a seguinte oração agora, coletivamente, junto com seus irmãos. Todos que estão em pé e todos que estão na internet no primeiro dia. Digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou em tua presença. Acabei de apresentar os motivos da minha campanha. E eu fiz isso através do nome de teu Filho Jesus, porque sei que minhas orações estão sendo ouvidas. E assim como eu sei que minhas orações estão sendo ouvidas, sei que receberei a minha vitória nesta campanha, porque estou entregando nas tuas mãos uma causa. E esta causa, Senhor, pode ser aos meus olhos até impossível, mas para o Senhor não há impossíveis. E eu entrego em tuas mãos. Eu sei que, tomando posse da minha vitória, eu darei testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Digam amém? Eu concordo com a sua oração, com a sua vitória. Quem vai ser envergonhado vai ser o inimigo, que tenta te confundir e fazer você perder a tua fé, porque você está com o Senhor, te orientando, te instruindo durante toda essa campanha, em nome de Jesus. Fica registrado então o meu voto de fé junto com o seu, a minha oração junto com a sua e a nossa declaração juntos, que nós veremos, sim, para a glória de Deus, a tua vitória, em nome de Jesus. Diga amém? Então podemos assentar, preencha a campanha em casa, vem então na segunda semana, até completar a 7ª sexta-feira. Na internet também fique firme em nome de Jesus. 7 semanas aí, abrindo o YouTube ou o Blogspot da comunidade evangélica, a mão de Deus, em nome de Jesus. Agora coloque-se em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Já estamos em cima da hora. Do 2º ao 7º dia, você também na internet se coloque em pé. E com fé, entre na presença de Deus e faça esta oração que Deus coloca em meus lábios agora, porque não é necessário mais apresentar a sua causa. Você já apresentou no primeiro dia. Agora é hora de fazer uma declaração de convicção da fé, de que você esteve lá no primeiro dia declarando e agora continua firme nesse mesmo propósito, em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão seus filhos que vão estar fazendo a oração que o Senhor colocará em meus lábios. Receba cada louvor que sairá dos lábios dos teus filhos e cada palavra que o Senhor coloque em meus lábios, para que eles orem e a campanha deles seja continuada com a vitória certa, em nome de Jesus. Amém. Então façam a seguinte oração. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui mais uma vez em tua presença, orando junto com meus irmãos que estão também em campanha, e juntos nós declaramos que a nossa fé, ela está inabalável, ela está intocável, porque é o Senhor que nos deu essa fé, esta certeza, esta convicção, lá no primeiro dia, quando começamos a campanha, e nós declaramos que seríamos o que nós somos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Faço isso publicamente, para declarar tua glória sobre a minha campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Toma posse da tua vitória, e eu concordo com a sua vitória e a sua bênção, em nome de Jesus. Que assim seja. Podemos assentar. Você que está terminando a campanha, antes de sair, coloca no vaso de oração. Se você está na internet, não tem como trazer a sua campanha, obviamente, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Faça a seguinte situação: entre em contato comigo, novamente naquele e-mail. Eu vou te orientar, te instruir como você deve fazer, proceder no término da campanha, em nome de Jesus. Se é que já não fiz isso, tá bom? Entre em contato comigo de novo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?